Senhor presidente, deputado Sérgio Lubac, senhora deputada, saúdo a presença honrosa nas nossas galerias, é um prazer tê-los aqui. Cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa. A luz já está verde, senhor presidente, eu estou apenas iniciando. Mas eu quero, presidente Sérgio Lubac, introduzir o tema que quero discutir hoje, fazendo referência a um debate de que participei ontem, promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, aqui no bairro de Botafogo, no auditório do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e a comunidade científica do estado do Rio de Janeiro, expressivamente presente, discutia as agruras por que passa a ciência brasileira no atual momento da nossa história. E eu, no debate, fiz duas ponderações com as quais inicio a minha intervenção aqui hoje, que são as seguintes: as instituições de educação, de ciência e de pesquisa serão certamente, e já estão sendo, as mais visadas, as mais ofendidas e agravadas pelo governo federal, por uma razão muito simples. Por um lado, porque há, por parte desse governo, uma vontade, uma pulsão, que eu reputo quixotesca, de fazer, um debate ideológico que pretende, se isso prevalecer, e não prevalecerá, nos reconduzir, em vários aspectos, à Idade Média. A Idade Média, Consequentemente, para fazer prosperar ideias absolutamente reacionárias, como a militarização do ensino, como a ideologia de gênero, a escola sem partido, a educação domiciliar, o combate ao marxismo cultural, seja lá o que isso queira dizer, é preciso, evidentemente, atentar contra a integridade, a autonomia, a dignidade das instituições e dos profissionais que atuam na formação de pessoas, na formação humana, seja no âmbito da educação básica, seja no âmbito da ciência e da pesquisa. Por outro lado, é compreensível que essas mesmas instituições sejam afetadas, diretamente afetadas por esta mesma lógica, que o Brasil, sob o governo absurdo, seria cômico se não fosse trágico, de Jair Bolsonaro, se alinha de joelhos, acocorado aos Estados Unidos, abrindo mão de qualquer centelha, qualquer resquício de um projeto de desenvolvimento nacional soberano. Nós estamos abrindo mão disso. E, portanto, se abrimos mão de um projeto de desenvolvimento soberano, não faz sentido investir em ciência, em tecnologia, em inovação, que qualquer país do mundo que hoje se insere, ou que pretende se inserir, na lógica internacionalista, no mundo globalizado, de forma autônoma, depende fundamentalmente da produção de ciência, de conhecimento, de pesquisa, de inovação. Portanto, falava para os meus colegas da comunidade científica fluminense ontem, que o nosso desafio é muito grande, que nós estamos no coração, no centro da ofensiva do governo obscurantista, seja do ponto de vista estritamente ideológico, seja do ponto de vista do desmonte da soberania nacional. E aí, pensando no Rio de Janeiro, eu quero aqui ressaltar o projeto que apresentei no campo da educação, da ciência e da tecnologia, que é o projeto que propõe a transformação da nossa FAETEC num Instituto Estadual Tecnológico. Que a gente possa imaginar a FAETEC como uma grande instituição pública, estadual, de referência na formação de quadros técnicos e na formação de quadros tecnológicos. Esse é o projeto que começa a tramitar na Assembleia Legislativa. E eu tenho como referência, não para copiar, para tomar como experiência a ser reinventada na rede estadual, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que tem no Rio de Janeiro 2 exemplares muito bem sucedidos, o IFRJ e o Instituto Federal Fluminense. Propõe que o Instituto Estadual Tecnológico do Rio de Janeiro, sucedâneo da FAETEC,
seja uma instituição autônoma, seja uma instituição vocacionada para o ensino profissional e tecnológico, que seja organizado em polos regionais, de modo a cobrir as diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, com projetos de formação em nível de graduação, em nível técnico, em nível de pós-graduação, que dialogue com as demandas, com as vocações, com as potencialidades de cada região, que sejam esses polos dirigidos por direções gerais, escolhidas pelas comunidades acadêmicas desses polos, que cada polo regional seja constituído por unidades acadêmicas, que podem ser escolas técnicas estaduais, podem ser unidades de ensino tecnológico de nível superior, enfim. Então estou propondo um desenho robusto e ousado para que a gente reescreva e redimensione uma página importantíssima da história da educação e da formação de quadros técnicos do Rio de Janeiro, que é o redesenho da FAETEC. Portanto, faço aqui uma primeira provocação desta tribuna, depois do projeto protocolado, e avanço na direção deste debate, ainda pensando na ciência e na tecnologia no Rio de Janeiro, fazendo referência à nossa UESO, a nossa Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Hoje estive pessoalmente com a presidenta do Conselho Estadual de Educação, professora Malvina Tuchman, na presença também da pró-reitora de graduação da UESO, professora Vânia, porque estamos, deputado Sérgio Lubac, deputado Alexandre Quiloploc, estamos, deputada Alana, estamos, na verdade, discutindo os primeiros passos para que a UESO seja, afinal de contas, reconhecida e credenciada como uma universidade, não apenas como um centro universitário, pela competência acadêmica que já reúne nesses quase 15 anos de existência, pela titulação do seu corpo docente, pelos programas de pós-graduação consolidados em nível de mestrado e doutorado, pelos cursos de graduação de várias áreas do conhecimento que ela já oferece, pela quantidade impressionante, se considerarmos que é uma pequena instituição, de artigos publicados em revistas científicas indexadas. Entretanto, há dois obstáculos para que a UESO seja, afinal de contas, reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação como uma universidade, no seu sentido pleno. E vou concluir para dar a palavra ainda ao deputado Alexandre Quiloploc. Primeira condicionalidade. É preciso que haja um plano de cargos, carreira e vencimentos para os profissionais da UESO. É inaceitável que em 15 anos de existência eles não tenham uma carreira e o Conselho Estadual de Educação define como uma das condicionalidades para que a UESO se torne uma universidade, ter um plano de cargos, que significa uma valorização do seu corpo de profissionais. E a segunda coisa é ter uma sede física, ter um campus que a UESO possa chamar de seu. Portanto, seja a questão do plano de cargos, seja a sede da UESO, são exigências feitas pelo Conselho Estadual de Educação, que não dependem da UESO, dependem do Palácio Guanabara, dependem do governo do Estado. E eu estou na expectativa de que ao longo desse quadriênio, no diálogo, no bom debate democrático, a gente possa construir essas duas alternativas, de modo que a UESO seja plenamente reconhecida como uma das 3 universidades estaduais do Rio de Janeiro, ao lado da UERJ, ao lado da UENF. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.